Questão 14. Um caminhão percorre 3 vezes o mesmo trajeto. Na primeira, sua velocidade média de 15 metros por segundo e o tempo de viagem é t1. Na segunda, sua velocidade média de 20 metros por segundo e o tempo de viagem é t2. Se na terceira o tempo de viagem for igual a t1 mais t2 dividido por 2, qual será a velocidade média do caminhão nessa vez? Então, ele vai percorrer 3 vezes o mesmo trajeto. Então, vamos chamar criativamente essa distância que ele vai percorrer de d. Bom, então se denominarmos t1, o que é o tempo? Distância pela velocidade. Então, o tempo 1 ele vai percorrer uma distância d com uma velocidade de 15. E o t2 ele vai percorrer a mesma distância, só que agora com uma velocidade de 20. Bom, quem é o t3, né, que é o tempo na sua terceira viagem? O tempo na terceira viagem é t1 mais t2 dividido por 2. Né? Aqui. Vamos ter que substituir. Quem é o t1? d sobre 15. Quem é o t2? d sobre 20, dividido por 2. Bom, d sobre 15, d sobre 20 aqui em cima, tem que tirar MMC entre 15 e 20. MMC entre 15 e 20 é 60. O que faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 60 dividido por 15 vai dar 4. 4 vezes d, 4d. Mais 60 dividido por 20 vai dar 3 vezes d, 3d, dividido por 2. Bom, então isso daqui, t3, continuando, vai ser igual a 4 mais 3, 7d sobre 60, dividido por 2. Divisão de fração, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Né? Então, 2 sobre 1, então invertendo isso vai ficar 1 sobre 2. Então, a gente vai obter quem? 7d sobre 120. Então, esse carinha aqui é o nosso t3. Então, o tempo que ele demora para realizar a terceira viagem. Bom, então para acharmos a velocidade aqui, velocidade quem é? Distância dividido pelo tempo. Só que nesse caso, o tempo quem é? O 7d sobre 120. Primeira fraçãozinha é o d, multiplicando pelo inverso da segunda, 120 sobre 7d. d e d simplifica. 120 dividido por 7 vai dar 17,1 metros por segundo. Alternativa C. A questão 15, teórica, numa noite da janela de um apartamento situado no 9º andar de um edifício, Mário observa o clarão de um relâmpago e após alguns segundos ouve o ruído do trovão correspondente a essa descarga. A explicação mais aceitável para o fato é, o que acontece? A luz ela tem uma velocidade maior do que a do som. Então vamos lá. Letra A. A emissão do sinal sonoro é mais demorada que a emissão do sinal luminoso? Não. A emissão ela é simultânea. Elas ocorrem ao mesmo tempo. A diferença está na velocidade. O sentido da audição de Mário é mais precário que o da visão? Não. O sinal sonoro
propaga-se no espaço com menor velocidade do que o sinal luminoso. Exatamente isso, né? A velocidade do som é menor do que a velocidade da luz. Ok? Alternativa C. Bom, a letra D, né? O sinal sonoro, por ser onda mecânica, é bloqueado pelas moléculas de ar. Não é isso que justifica, né? E a trajetória seguida pelo sinal sonoro é mais longa que a do sinal luminoso? Não, a distância é a mesma, né? Então, por isso que é a letra C. Okay? A velocidade do som é menor do que a velocidade da luz. Questão 16, também teórica, né? Diz o seguinte: o gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Bom, qual é a opção que representa a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos 10 km? Bom, em uma carroça e semana, então 10 km numa carroça em uma semana, né? Muito pequena essa velocidade, né? Não é muito baixo, não dá para percorrer só 10 km uma semana com uma carroça, né? 10 km em um minuto, agora a velocidade é muito grande, né? Uma bicicleta percorrer 10 km em 2 minutos e meio aí é muito rápida, né? Não dá. 10 km em 2 dias, também não, né? Muito baixa essa velocidade, né? Não está bem representado. 10 km em 2 segundos e meio, também não, né? Uma velocidade muito alta para o avião, não tem muita coerência. Caminhada por hora, então vou andar 10 km caminhando em 2 horas e meia. Isso, então já está melhor, né? Então está melhor representado isso daqui, né? Tem já uma coerência, um andar 10 km em 2 horas e meia. Então é alternativa C. Bom, questão 17. Um automóvel que trafega em uma autoestrada reta horizontal com velocidade constante está sendo observado de um helicóptero relativamente ao solo. O helicóptero voa com velocidade constante de 100 km por hora na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do automóvel. Para o observador situado no helicóptero, o automóvel avança a 20 km por hora. Qual é então a velocidade do automóvel relativamente ao solo? Então aqui a gente vai ter uma velocidade relativa entre o helicóptero e o automóvel, né? Então lembra, velocidade relativa, eles estão se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Então o que acontece? O helicóptero tem uma velocidade de 100 km por hora em relação ao solo. E ele vê o automóvel a 20 km. Então, ou seja, como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, o que está acontecendo aqui com a velocidade, né? O helicóptero já está a 100 e esse aqui está passando a 20 km por hora por ele, então significa que a velocidade do carro é de quanto? Ele tem que ultrapassar o helicóptero que já está a 100 e ainda colocar uma vantagem, digamos assim, de 20 km por hora. Então, a velocidade do automóvel nestas condições é de 120 km por hora. Ele vai ultrapassar o helicóptero que está já a 100 e ainda com uma velocidade relativa em relação ao helicóptero de 20 km por hora. Então, a velocidade do automóvel em relação ao solo é de 120 km por hora. Bom, questão 18. Sabe-se que o cabelo de uma pessoa cresce em média 3 centímetros a cada 2 meses. Suponha que o cabelo não seja cortado e nem caia o comprimento total após terem se passado 10 anos. Será D. Então, o cabelo cresce 3 centímetros a cada 2 meses. Certo? Então, posso dizer que em 12 meses
onde 12 meses representa um ano, né? De 2 para 12, né? Se a cada 2 meses crescem 3, em 12 meses vão crescer 18 centímetros, né? 2 vezes 6, 12. Então, 3 vezes 6, 18, né? Uma regrinha de 3, né? 3 centímetros em 2 meses, 12 meses, 18 centímetros. Então, isso significa que em 10 anos, o cabelo vai crescer 18 vezes 10, 180 centímetros, né? Perceba que a resposta está em milímetro. Cada centímetro tem 10 milímetros. Então, nós vamos ter 1.800 milímetros. Letra D. Ok? Sem muito segredo nessa daqui, né? Uma relaçãozinha, uma regrinha de 3 simples já resolveria essa questão. Bom, questão 19. Um automóvel A faz o percurso de ida e de volta sobre o mesmo trecho de 20 km de uma rodovia. Na ida, sua velocidade média é de 60 km por hora e na volta, sua velocidade média é de 40 km por hora. Sendo TA um intervalo de tempo para completar a viagem. O outro automóvel B faz o mesmo percurso, mas vai e volta com a mesma velocidade média de 50 km por hora, completando a viagem em um intervalo de tempo TB. Qual a razão TA-TB entre os citados intervalos de tempo? Muito bem. Então, para o primeiro trecho, né, TA, então para o trecho A aqui, ele vai andar 20 km. Na ida, né, então vou chamar aqui de T1. Na ida ele vai percorrer então 20 km com uma velocidade média de 60 km por hora, o que vai dar 1/3. Na volta, T2, ele vai percorrer os mesmos 20 km com agora uma velocidade média de 40, o que vai dar meio. Então, TA, quem é o TA? Vai ser quem? O tempo de ida mais o tempo de volta. Então, é 1/3 mais meio. MMC entre 3 e 2 é 6. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Então, significa que ele então vai realizar esse percurso em 5/6 de hora. Deixa em forma de fração, porque se observar, né, suas alternativas estão em forma de fração. Então, esse é o tempo A para realizar esse percurso. Ok? Agora, vamos analisar o tempo para o tempo B, né? Bom, distância é a mesma, 20 km, né, a distância na ida e na volta. Só que a vantagem que acontece tanto na ida como na volta, ele realiza com a mesma velocidade, que é qual? De 50 km por hora, tanto na ida como na volta. Então, o tempo de B é mais fácil. Tempo de B, qual a distância que ele vai percorrer? 20 km na ida, 20 km na volta. Então, ele vai percorrer 40 km com uma velocidade média de 50 km por hora, o que é igual a 4/5 de hora. Então, esse aqui é o TB. O que ele pede no problema? TA sobre TB. Então, se dividirmos TA por TB, TA, como calculamos, né, valia 5/6.
TB vale 4/5. Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda e a gente vai obter 25 sobre 24. Então essa é a razão TA sobre TB. Alternativa B. Muito bem, nossa última questãozinha da lista, né? 20, diz o seguinte: dois motociclistas A e B percorrem uma pista retilínea com velocidades constantes VA de 15 metros por segundo e VB 10 metros por segundo. No início da contagem dos tempos, suas posições são XA 20 metros e XB 300 metros. O tempo decorrido em que o motociclista A ultrapassa e fica a 100 metros do motociclista B é... Bom, o A tem uma velocidade maior, né? O A está com uma velocidade de 15 metros por segundo e o B com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, esse cara, o A, vai alcançar o B e vai ultrapassar. Bom, vamos escrever as equações horárias de cada um. Então, a equação horária de A. A equação horária de A, ele está na posição 20, com uma velocidade de 15t. Equação horária de B, aqui do lado, vai ser quem? Ele está na posição 300 metros, com uma velocidade de 10, então 10t. Lembrando que estamos usando aqui nesse caso a equação horária da posição, o sorvete, né? S mais S0 VT. Ok? Muito bem. Só que ele quer que ele fique na frente 100 metros. Então o A ele vai ultrapassar. Então vamos olhar para essa situação aqui. O A ele tem que estar na frente. Então se eu pegar a posição do A menos a posição do B, ou seja, onde ele estiver localizado, menos onde o B estiver localizado, tem que dar uma diferença de 100 metros. Então, o que eu quero nessa situação? Eu quero que o SA menos o SB seja igual a 100 metros. Tá? Então, quero que o A esteja 100 metros na frente do B. Então, se eu fizer a posição de onde o A esteja menos a posição de onde o B esteja, tem que dar 100 metros. Bom, quem é o A? Qual é a posição do A? 20 mais 15t. Menos, cuidado com o sinal, então vamos pôr entre parênteses, o SB, que é 300 mais 10t. Tudo isso igual a 100. Bom, então teremos aqui 20 mais 15t menos 300 menos 10t igual a 100. Então, organizando o t com t, então aqui a gente tem 15t menos 10t. 15 menos 10, 5t. 20 menos 300 vai dar menos 280, igual a 100. Então, teremos 5t igual a 100 mais 280. Então, fazendo aqui do ladinho, 5t é igual a 100 mais 280, 380. Então, t quem é? 380 dividido por 5. 380 dividido por 5, 76 segundos. Sobrou aqui em cima ainda a alternativa C. Ok? Então é isso aí, pessoal.